Eu sou o Marcelo, eu vou conduzir a conversa hoje. O tema que o Pedro passou para a gente é expiação limitada. Talvez a gente dizer a doutrina entre os 5 pontos da Tulip mais controversa de todas. Então vamos conversar um pouco sobre elas hoje. Está comigo o pastor Rodrigo Almeida, da Igreja de Espírito Neto, e pastor Rafael Alves, da Igreja da Freguesia. Pastores, se apresentem, digam quem vocês são e já dei uma palavra inicial aí sobre esse tema. O que vocês pensam sobre esse tema e afins. Boa noite, gente. Eu sou o pastor Rodrigo, como o Marcelo bem disse, sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Sou recém-ordenado no ano de pastorado, fiz recentemente, então um bebê aqui ainda nesse sentido ministerial, mas estamos aqui para poder contribuir com esse tema que, como o Marcelo falou, eu endosso, concordo com isso. O terceiro ponto do calvinismo, chamado a expiação limitada, é talvez o mais difícil de se entender. Tanto é difícil que tem alguns calvinistas, por causa desse ponto, que se intitulam calvinistas de 4 pontos, porque eles não concordam com o terceiro ponto. Mas além de ser, por mais que seja um tanto complexo, é um tema bem enriquecedor para a nossa fé, né? A gente ponderar sobre isso, sobre as implicações desse tema. Então acredito que a nossa conversa vai ser edificante, vai ser proveitosa nesse sentido, né? E nosso desejo é que você saia daqui edificado pela palavra do Senhor, né? Pelo poder da palavra do Senhor. Bom, boa noite a todos. Eu sou o pastor Rafael. O Marcelo aqui também me apresentou, sou pastor auxiliar lá na Igreja Presbiteriana da Freguesia, em Jacarepaguá. Sou casado com a Raquel, minha esposa está aqui, né, me acompanha nessa noite chuvosa de sábado. E também agradeço o convite, né, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu também sou recém-ordenado, né, um pouquinho antes só que do pastor Rodrigo. Não estranhe se ao longo aqui da conversa eu chamava de Rod, né, porque nós estudamos juntos, né, a gente se conhece já há alguns anos, né. Ele teve o privilégio de estudar comigo. Brincadeira, eu tive o privilégio de estudar com o Rodrigo e agradeço o convite dos irmãos. E realmente a expiação limitada tem algumas polêmicas que a envolvem, mas se nós formos coerentes, né, com aquilo que são os 5 pontos do calvinismo, principalmente se a gente pensar no anterior, que foi a eleição incondicional, né, faz todo sentido, né, vocês já estudaram aqui, e ele tem implicações, inclusive para o 5º ponto, né, que vai ser a perseverança dos santos, né. Então, na verdade, é um ponto fundamental aí para a gente estudar e, de fato, que fortalece a nossa fé, né. Então, Rafael, deixa eu fazer a primeira pergunta para você. Tu consegue me definir o que é a expiação limitada? Então, a gente já começa com um problema no nome, né? Esse nome, há muitas polêmicas são geradas por causa do nome, né? Expiação limitada, né? O termo expiação é usado de uma forma mais abrangente, né? Para falar, aqui, né? Uma coisa assim, né? Então, isso aqui para mim é novidade, esse negócio de podcast. Está começando, né? Tem alguns pastores aí, podcasters, né? Famosos. A esposa está mandando cortar, senão eu vou começar devagar aqui. Mas no Tulip, né, a expiação limitada ela é empregada de uma forma abrangente. Ela está encapsulando ali tudo que tem a ver com a nossa salvação, né? A redenção, a própria expiação, aquilo que a gente chama de propiciação, né? De fato como nós somos salvos, e como a obra de Cristo é aplicada, certo? E aí o que gera polêmica é a palavra limitada, né, Rodrigo? Porque é como se existisse algum limite à obra de Cristo, ao poder, aquilo que a obra de Cristo poderia realizar na vida das pessoas, Então,
muitos teólogos preferem chamar de expiação definida, que a ideia é que a obra de Cristo é aplicada somente aos eleitos. Né? Então, quando eu quiser assumir também, falar mais alguma coisa. Basicamente o que o pastor Rafael falou, só vou lembrar de um outro nome que é possível, para não ter essa questão da limitação, não cair no erro, também pode ser chamada de redenção particular. Então, quer dizer que a redenção que Cristo efetuou na cruz, né, a obra de Cristo na cruz, foi feita por um grupo particular, para um grupo particular. Por que esse nome? Porque a controvérsia, né, na qual está envolvida essa doutrina, que é a expiação limitada, ou redenção particular, ou expiação definida, seja qual for o nome, está envolvida na questão de uma pergunta bem fundamental: o que Cristo fez na cruz? Ele veio efetuar a salvação de algumas pessoas ou de todas as pessoas, né? No sentido de todas as pessoas do mundo. Então, as pessoas que defendem esse terceiro ponto, né, que é a expiação limitada, vai defender, vai dizer que Cristo, com base nas Escrituras, que Cristo veio efetuar uma redenção, veio salvar um grupo definido de pessoas, né, da expiação definida, um grupo definido na qual a gente já viu nos pontos anteriores que Deus definiu na eternidade, que são chamados eleitos. E quais textos bíblicos a gente pode ir para eles para basear essa doutrina? Tem alguns, né? Então, a gente vai ter diversos textos, né? Mas primeiro eu quero chamar a atenção que essa doutrina ela está de conformidade com o ensino de toda a Escritura. Vamos lá, a Bíblia ela não é um livro texto de provas, né? Você usa um versículo para provar determinada coisa, mas lembre-se que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse ela vem contar a história da salvação. De Gênesis a Apocalipse você vê essa história da salvação. Quando você olha por essa perspectiva da história da salvação, que a gente chama da história maior, né, que dá sentido a todas as histórias, essa doutrina ela é bem coerente, porque mostra que Deus, ele, desde a eternidade, ele já tinha um plano, né, de salvar um povo, que é chamado os eleitos, e ao longo da história, né, vamos colocar assim, essa história da redenção, eu gosto de colocar a seguinte analogia: ela começa na eternidade, se a gente assim pode dizer de começo, né? Na eternidade não tem um começo, mas vamos colocar assim de modo didático. Ela começa na eternidade e ela termina, entenda, termina não é que acaba, mas ela é concluída na eternidade. Só que ela é inserida na história, na nossa história, né? Quando todas as coisas são criadas, quando o universo é criado. Então, através dessa história que está de Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver que Deus está trabalhando para que isso seja efetuado, para que Ele salve esse grupo definido de pessoas que é chamado os eleitos. E aí, nesse sentido, Cristo veio como cabeça, como chefe, como representante desse povo eleito, para efetuar aquilo que esse povo não consegue, não conseguiu, que é ser salvo, que é obter essa salvação que, por conta do nosso nascimento em pecado, por conta do pecado de Adão, todo aquele que nasce pós-Adão, nasce com uma natureza pecaminosa, nasce distante do Senhor, morto, como a gente viu no primeiro ponto, dos seus pecados e delitos. Então é necessário que Deus salve essas pessoas, elas não podem se salvar. Então, como Deus já havia escolhido um grupo definido na eternidade, Ele trabalha para que essa salvação seja realizada.
então Cristo, como representante desses eleitos, vem salvar. E aí, acho que o Rafael vai entrar mais na questão dos versículos específicos, mas é bom dar esse panorama da história como um todo, que aí os versículos fazem sentido. Então, depois de você, Rafael, mostrar para a gente alguns textos, talvez o Rodrigo já vá pensando aí em um texto do Antigo Testamento, em que a gente possa ver essa doutrina também, e aí você pode mostrar esse texto para a gente. Como o Rodrigo falou, né? Pastor Rodrigo, Deus redimindo o povo para si, né? E isso vai se estender ao longo de toda a história da redenção, né? Vai começar lá em Gênesis 3,15, com a promessa do Evangelho, a promessa da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, vai se estender por toda a Escritura. Tanto que a gente vê menção aos eleitos, inclusive no livro de Apocalipse, né? Mas assim, são vários textos que mostram isso, essa questão da expressão limitada. Por todos eles, né, cito como exemplo, e depois o Rodrigo vai ler do Antigo Testamento, o texto do Evangelho de João tem várias passagens com implicações para vários pontos, né, dos 5 pontos do calvinismo, em especial para a expiação limitada. E aí, antes do Senhor Jesus ser preso e tal, quando ele faz aquela famosa oração sacerdotal, está lá no Evangelho segundo João, né, capítulo 17, tem algumas passagens muito interessantes que mostram que ele vai entregar a sua vida, que ele veio e que aqueles que creem são um povo específico, né? Por exemplo, nos versos 1 e 2, né, a gente lê aqui, ó, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, o evangelista aqui, né, registrando as palavras do Senhor Jesus, deixa claro que tem um povo específico dado ao Senhor Jesus, né? E aí, quando a oração continua, a gente lê no versículo, qual versículo? Peraí, 29. Ou melhor, versículo 9, diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Então ele está repetindo a mesma ideia, porque são teus. E de todos esses versículos, o que eu mais gosto é quando a gente vê aqui no verso 20, que a gente vê que o Senhor Jesus orou por nós, porque nós fazemos parte dos eleitos. Ele fala assim no verso 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Então, assim, é um exemplo, né, de uma passagem nos evangelhos, né, que fala que existe um povo que o pai confiou ao filho para que o filho, através da sua obra, redimisse. Eu vou falar um texto aqui que é bem conhecido de todos nós, né, que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, você já conhece, né? A partir do verso 4 você conhece, que diz: certamente ele tomou, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, então pode estar um pouco diferente da sua tradução. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. E aí, avançando um pouco, lá no verso 11, diz assim, dessa obra, veja, aqui no livro de Isaías, está falando sobre o Messias. Hoje a gente sabe que o nome do Messias é Jesus Cristo, a gente sabe que ele nasceu da Virgem, que se chama Maria, e a gente sabe a história toda, mas aqui não, aqui está 700 anos antes desse acontecimento que foi o nascimento de Jesus, e ele fala que esse Messias, que esse Redentor do povo de Deus, no verso 11, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito, ou seja, ele ficará como realizado. Pronto, eu fiz de fato o que deveria ser feito, eu fiz aquilo que
realmente fui enviado para fazer. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então veja que aqui ele fala que a obra desse Messias, que a gente sabe que é Jesus Cristo, que ele fica satisfeito com o trabalho dele, né, com a conclusão dessa obra dele, que a gente sabe que é a obra da cruz, que é concluída na cruz, fala que ele justificará a muitos, ou seja, que através dele muitos terão seus pecados perdoados. Mas aqui não fala todos, fala muitos, apontando que é para um grupo específico, que não é para toda a humanidade. Mas, e veja, vamos tomar só cuidado, quando se fala muitos, não pense que esses muitos são pouca gente, porque lembra lá de Apocalipse, que fala que o Senhor comprou pessoas de todos os povos, tribos e raças e nações, e são milhares e milhares. Então é muita gente, a gente não sabe o número exato, mas não pensa num grupo reduzido não, é um grupo muito grande, né? Então, mas não é todas as pessoas, é um grupo específico. E o Antigo Testamento, tem outros textos, mas eu trouxe esse texto também conhecido de nós. O Antigo Testamento vai mostrar que Deus sempre escolheu um povo. Depois a gente pode entrar nesse detalhe de que não escolheu somente um povo étnico, que é Israel, não Israel físico, mas o próprio Senhor fala que dentre todas as nações, Israel era privilegiado por ter sido escolhido. Então, Deus não escolheu todas as nações, Deus não escolheu o Egito. Então, já aí mostra que nessa obra de redenção foi algo bem específico, né? Que ele partiu de um grupo, ainda que étnico, específico. Então, todo o Antigo Testamento aponta para isso, né? Que Deus... E aí, lembrando de uma coisa bem importante, no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, acho que o Marcelo vai entrar nessa questão daqui a pouco, o próprio Senhor Jesus demonstra que todos não serão salvos. Ele sempre, nas parábolas especificamente, ele fala assim, e uns, lembra da parábola lá das ovelhas e dos bodes? E uns irão para a vida eterna, e outros irão para a perdição eterna. Então, essa história de que todos serão salvos, isso não existe, porque o próprio Cristo demonstra que haverá dois grupos, os dos salvos, aqueles que alcançarão a vida eterna, e aqueles que receberão, no sentido de sofrimento, a morte eterna. Vamos deixar mais um pouquinho esse ponto. Para ser mais específico, esse termo, justificará muitos. A gente pode pensar em, talvez, vocês podem contribuir com isso, mas quem fala isso também é o James Montgomery e o Philip Graham, James Boyce, né, para usar aí, Philip Hyper, não sei mais quem sai. Nesse livro, As Doutrinas da Graça, tem alguns capítulos sobre as doutrinas, ele chama aqui, né, de redenção particular, e ele trabalha que a gente pode pensar na doutrina da expiação de três formas, né? A primeira é o universalismo, que vai dizer que a morte de Jesus garantiu a justificação de todas as pessoas, então no final todas serão salvas. Você vai ter a posição arminiana, que vai dizer que nem todos serão salvos, mas a morte de Jesus abre uma porta de salvação, uma possibilidade de salvação. E a posição calvinista clássica do Sínodo de Dort, que define as doutrinas da graça, essas 5 doutrinas que vão se definir depois como os 5 pontos do calvinismo, que vai dizer então, vai usar o termo à época, né, lá no século XVII, expiação limitada, para formar o acróstico bonitinho do LIP, e que a gente chamou aqui de expiação definitiva ou redenção particular. Me parece que os remonstrantes, né, a doutrina arminiana, não teria problema com a sua fala, não teria problema com a ideia de que muitos serão salvos.
Afinal, nem todos serão salvos. O que Jesus faz, e bem, a posição arminiana, ainda que não claramente falando, não abertamente falando, a posição majoritária do evangelicalismo brasileiro. Nós sabemos bem o evangélico médio, né? A maioria do evangelicalismo brasileiro, ele vai ter essa posição de que nem todos serão salvos. A morte de Jesus garante a salvação de muitos, mas esses muitos são aqueles que entraram pela possibilidade de Jesus, que Jesus abriu com a sua morte e ressurreição. E essa não parece ser a posição do Sínodo de Norte, não parece ser a posição do pensamento calvinista. Então, como é que a gente pode, como essa doutrina pode ser explicada dessa maneira? Quer dizer, muitos serão salvos, beleza, até aí os arminianos parecem concordar. Muitos serão salvos e outros serão condenados. Não sabemos em que proporção, isso só Deus sabe. Mas, como é que a gente pode pensar? Quem são esses muitos? De forma específica, como é que a doutrina da expiação limitada ou da redenção particular define quem são esses muitos que serão salvos? Então, para nós, né, esses muitos aí são os eleitos, né? E como você colocou, existem essas três possibilidades. É interessante, né, porque há a crítica ao calvinismo de que está limitando a obra do Senhor Jesus e tal. Mas, na verdade, a posição arminiana também limita a obra do Senhor Jesus, né? No nosso caso, a gente crê que a obra do Senhor Jesus seria suficiente, se assim fosse da vontade de Deus, não é isso que a gente vê na Escritura, mas ela seria o suficiente para toda a humanidade, se Deus quisesse salvar toda a humanidade. Mas o que nós vemos na Escritura é que existe um povo específico que Deus quer redimir para si, né? Para ele ser o seu Deus e esse ser o seu povo. Então, ela é limitada para nós, ela é limitada na sua abrangência, certo? Já para os arminianos, ela continua sendo limitada, só que aí é na sua eficácia. Por quê? A ideia seria ali que Jesus morreu para toda a humanidade, certo? Então há possibilidade, mas agora depende de você. Então, se você não crer, não vai ser eficaz para você. Então, e aí isso gera vários problemas, além de biblicamente, né? Por mais que existam aquelas passagens um pouco mais difíceis, eu imagino que você vai falar daqui a pouco, existem outros problemas de ordem até lógica, né, com essa interpretação. Por quê? Imagina o seguinte, a pessoa está presa, isso até um exemplo que tem nesse livro aí. Está preso, porque uma das linguagens que a gente usa para falar de salvação é a redenção, né? Então, redimir é você pagar, resgatar, de repente, um escravo, né? No tempo antigo, pagar pela liberdade dele, né? Ou então você pagar a fiança de alguém que está preso. Então, imagina você, o sujeito está preso, mas tem uma fiança, aí você vai lá, paga a fiança dele, deixa o dinheiro lá, mas ele continua preso. Basicamente é isso que eles estão dizendo: ó, Jesus morreu por você, mas você ainda está preso, você ainda é escravo do pecado, né? E aí essa pessoa vai ser condenada por esse pecado se ela não se arrepender e crer no Evangelho. E aí gera um outro problema, que no direito a gente chama de bis in idem, né? Então existe um princípio jurídico, né, que vem lá do Romano, se estende aí, né, que é o non bis in idem. Não pode ter uma dupla condenação pelo mesmo crime. Então Jesus pagou pelo crime, mas a pessoa não crê, ela vai pagar também pelo mesmo crime, né? Então gera vários problemas aí de coerência mesmo, né? Essa doutrina, então... Se é para falar sobre a abrangência da morte de Cristo, mas ela não é 100% eficaz, é como se tivesse um rio que você tem que transpor e existe uma ponte enorme, muito larga, e todos podem entrar. Você tem que entrar, mas é muito largo, todos podem entrar. Essa ponte está inacabada, ela para no meio, você não consegue chegar até o outro lado. Enquanto isso, você tem uma ponte ao lado que é muito pequena, mas muito pequena, e pouquíssimos podem entrar. Mas essa ponte consegue cruzar o mundo todo. Para usar esse binômio abrangência e eficácia, acho que essa imagem fica muito clara, né?
Então, vamos lá. Eu tenho meu pensamento é mais lógico, né? Então, o Rafael falou aqui de lógica, eu vou mostrar logicamente as dificuldades com a questão da posição arminiana. Vamos lá, temos as três posições. O universalismo crê que todos serão salvos no fim. Então, se você vê algum pastor pregando sobre isso, é heresia. Já falei aqui que Jesus nos evangelhos falam que só tem dois caminhos, né? Ou você vai para salvação eterna, você entra no caminho que te leva ao caminho da vida, ou você está no caminho da morte. Não tem como aquele que está no caminho da morte, no final, mesmo se Deus não ser salvo. Aquela história, né? Acho que vocês já ouviram. No final Deus vai salvar até o diabo. Tem uma galera que fala isso. Não corre disso, porque isso daí a pessoa que está distorcendo as escrituras. Tudo é muito claro, mostrando que ou você alcança a salvação, ou você vai para a perdição eterna. Não tem isso de no final todos serem salvos. Então essa posição, biblicamente, ela é descartada, a não ser que você rasgue a Bíblia em vários textos, vai ter que rasgar muitos textos. Então a gente fica com as duas posições, a posição calvinista, né, que é a que a gente está tratando aqui da expiação limitada, e a posição arminiana. A diferença é o seguinte: a posição calvinista fala que quando Cristo morreu na cruz, ele estava salvando de fato aquele grupo que Deus havia escolhido lá na eternidade. Vamos lembrar, Deus escolhe os eleitos. A gente não sabe o número, mas não é um número infinito, é um número determinado, né, de pessoas. A gente não sabe a quantidade. Lá na eternidade Deus escolhe. E Deus escolhe a forma que esse grupo seria salvo. O representante, aquele que vai efetuar a salvação é Jesus Cristo. Até aí parece que os dois concordam, tanto o calvinista como o arminiano. Só que o calvinista vai falar assim: Deus escolheu esse grupo, Deus escolheu Cristo como representante desse grupo, e Deus vai de fato fazer com que essa salvação seja concluída, seja no final de tudo realizada. Por isso que eu li Isaías 53. Ele olha e fica satisfeito. Já o arminiano, ele fala que Deus escolheu um número de pessoas, mas aí a gente já tem um problema, né? Acho que já foi tratado no ponto anterior da eleição, né? Que esse número é porque Deus anteviu lá quem é creu ou não, mas eu não vou entrar nessa discussão. E Jesus é o representante desse povo. Só que quando ele morre na cruz, ele não está salvando pessoas de fato, ele está possibilitando pessoas para serem salvas. Essa seria a posição arminiana. Essa é a posição arminiana. Só que vamos lá, eu vou entrar com a posição, o pensamento, as implicações lógicas. Se Jesus está possibilitando a salvação, a gente está falando de possibilidades. Colocar todas as possibilidades aqui. E se no final das contas a salvação depende da pessoa, e não depende de Deus salvar e garantir que essa pessoa permaneça salva até o fim, se depende da pessoa, a gente tem algumas possibilidades aí. Todo mundo pode crer. Então, o universalismo, no arminianismo, é uma posição possível. Certo? E o inverso eu vou chegar lá. Se é possível, então todas as pessoas poderiam crer, né? Se está na mão das pessoas, quem me garante se todos não creriam? É uma possibilidade. Só que o inverso também é possível. Pode ninguém crer, Jesus ter morrido e todo mundo rejeitar ele. Se depende das pessoas, vamos supor que é uma possibilidade, é real. Se isso de fato fosse possível, Jesus morreu e ninguém creu nele. Então significa, o pastor Rafael já falou, que Cristo teria morrido em vão. Só que isso não há nada mais enganoso nas Escrituras do que isso, porque a gente termina essa história da redenção com o Apocalipse, com um grupo definido de pessoas cantando
diante do Cordeiro, diante de Deus. Isso não é possível. Então, Deus veio de fato garantir que essas pessoas fossem salvas. E aí, vamos lá, acho que no livro ele coloca isso. No calvinismo, na nossa doutrina, Jesus de fato é um salvador. Na doutrina arminiana, ele é um possível salvador. Possível porque ele pode não salvar ninguém. Depende das pessoas. Então ele é um possível salvador, mas na nossa doutrina ele é um salvador de fato. A gente crê que o que ele fez vai aquele... Lembra lá, vou citar João de novo. As minhas ovelhas eu as conheço e ninguém arrebatará das minhas mãos. Será que tem uma ovelha com poder suficiente para sair das mãos de Cristo e no final ele ficar com as mãos vazias sem ovelha? Ou com uma só? Ou com duas? Então, a gente crê num Salvador poderoso, que tem poder suficiente para salvar quem ele objetivamente tinha em mente quando veio morrer na cruz. Vou fazer uma última pergunta e depois eu queria passar para vocês, para ver se tem alguma pergunta de vocês, tá? Então já vão pensando aí o que vocês querem perguntar para os nossos convidados. Minha pergunta é a seguinte, é uma pergunta honesta mesmo, porque eu não sei a resposta. Essa pergunta é bem honesta. No sentido expiação, no sentido de garantir a salvação, a morte de Jesus é eficaz. Nenhum mililitro do sangue de Jesus foi derramado em vão. Ele tem direção certa, eu, vocês e os eleitos ao redor do mundo. Porém, existe em algum outro aspecto, a morte de Jesus, ela é abrangente ao mundo inteiro, em algum outro aspecto que não a expiação. Isso quer dizer, o sangue derramado de Jesus atinge o mundo todo em algum aspecto, além da expiação? A gente pode pensar em algumas situações, né? A gente já viu que para a salvação, não, né? Acho que é isso que a gente vem trabalhando aqui. Mas é claro que o pastor Rodrigo também já comentou, né? Que são pessoas, né? Como nós lemos na Bíblia, né? De todo povo, toda língua, toda raça, nação, é todo tipo de gente. Então, num certo sentido, é limitado aos eleitos, mas esses eleitos estão espalhados por toda a terra. Além disso, como Jesus morreu, né, e muita coisa que falar daquilo que é chamado de cristandade, né? Você, graduado em história, sabe disso. Mas é claro que a influência desses eleitos, desses que de fato foram espiados, né, que foram alcançados pela obra de Cristo, a influência deles sobre a humanidade, sobre o curso da história, foi benéfica em vários aspectos. Tá? E existe um sentido também da história da redenção. Né? Então, lembra, a história da redenção vai começar lá a partir da queda. Né? Então, Adão pecou, Eva pecou, e aí Deus trouxe um plano de salvação para o ser humano a partir do seu filho, que é prometido em Gênesis 3,15, seria a semente da mulher. E aí vem essa história, ela caminha para um fim, que a gente chama de consumação, que vai ser quando Jesus voltar e ele vai consumar o que? A sua obra. E a cruz, a morte, faz parte dessa obra de Cristo. E aí, na consumação, toda a criação vai ser restaurada. Aqueles que não são eleitos não serão salvos, né? Mas toda a criação, no certo sentido, vai ser restaurada. E aí vai ser a consumação da obra de Cristo. Então, talvez a gente possa olhar um pouco por esse lado também, né? Olhando para a consumação, né? Pensando nos novos céus, na nova terra e tal. O Rafael tocou no ponto que eu ia tocar, né? O Marcelo perguntou acerca das implicações da morte de Cristo para toda a humanidade. Então, o Rafael foi bem assertivo em falar da macro-história, né? Hoje, o seu calendário foi mudado, né? Você tem um calendário que é por causa de antes e depois de Cristo. Então,
eu sei que não é um calendário adotado por todos os países, né? Mas mesmo os outros países que não adotam esse calendário, que a gente chama de calendário cristão, eles têm que lidar com alguma forma quando tiver algum relacionamento com esse calendário, não tem como fugir. Então a morte de Cristo num nível macro, num nível maior, ela mudou o curso da história, né? Mudou o curso em variadas coisas, né? No sentido da história. Mas eu quero trazer aqui, chamar a atenção da micro-história, né? Aonde, vou colocar assim, aonde a pessoa que não faz parte do número desses eleitos, que está entre nós, um monte de gente por aí espalhado, que talvez está passando na rua aqui, a gente não sabe se pode ser eleito ou não, mas que está por aqui, como ele é beneficiado por causa da morte de Cristo. Então eu quero trazer essa perspectiva. Vamos lá, Paulo fala lá em Efésios, se não me engano, capítulo 4, o seguinte: aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais. Então, quando essa obra de Cristo é aplicada aos seus eleitos, há uma transformação pessoal. E essa transformação pessoal acaba afetando as pessoas que estão ao redor dele. Imagine, a pessoa roubava, prejudicava o outro, que pode não ser eleito, não, mas ele passou por um processo de transformação e aquela pessoa que era furtada ou roubada por ele não é mais, porque ele agora é uma nova criatura. Então, olha os benefícios sociais, né, no sentido de sociedade, que a obra de Cristo vem trazer. Talvez você aí, para a gente se perguntar, poxa, tantas igrejas no nosso bairro e a violência só aumenta. É uma coisa que a gente deveria se perguntar. O que será de fato que o nosso cristianismo está trazendo para a sociedade? Porque, segundo as Escrituras, deveria trazer algum benefício para a sociedade. E aí eu vou concluir com um exemplo pessoal. Meu encontro com Cristo foi quando eu tinha 15 anos de idade. Então, eu nunca fui uma pessoa de gostar muito de estudo. Então, na sala de aula, eu não prestava muita atenção no que o professor falava e tudo. Sentava com a galerinha da bagunça, não era dos piores, mas estava lá no meio deles, né? Quando eu tive esse encontro pessoal com Cristo, eu entendi que aquilo que eu fazia era errado. Eu preciso prestar atenção, eu preciso ser um melhor aluno. E eu passei a sentar, eu tive que sentar lá na frente, porque se eu continuasse com a galera da bagunça, eu ia ser influenciado por eles e não ia conseguir mudar. E passei a sentar na frente. Olha o benefício que eu trouxe para o professor. Eu atrapalhava de certa forma a aula dele. Eu atrapalhava as pessoas que queriam prestar, os outros alunos que queriam prestar atenção na aula. Então, está vendo como a transformação dos eleitos acaba gerando benefício para outras pessoas que não são eleitas? E eu só citei algum, a gente pode pensar em várias outras coisas, a gente Rafael pode falar melhor, mas no sentido de leis, né, que cristãos desenvolveram leis mais justas, a questão da própria escravidão, né, que foi lá não me lembro aí qual século, 18, 19? Estudou reforma na Inglaterra. Então teve. Isso aí. Então, eu trouxe assim um micro para mostrar que há sim benefícios, né, sociológicos, culturalmente falando, por causa da obra de Cristo. É um impacto, né, a gente vê, né, nas artes, e isso aí cabe uma reflexão interessante para hoje, né, como você falou da violência e tal, né? Mas a gente vê que os cristãos, a gente vai acabar desviando um pouquinho só, né, mas depois a gente vai voltar no mesmo. Mas os cristãos começaram a viver em guetos, né? Então, essa questão da influência desses que foram alcançados pela obra de Cristo, o poderosíssimo sangue de Jesus lavou essas pessoas, nos lavou, certo? E aí, engraçado que na oração sacerdotal Jesus fala isso, o texto que a gente leu, né? Ele não os tira do mundo, né? Mas pede que o Pai os guarde do mal e tal. Mas às vezes a gente quer de fato viver em guetos, né?
os guetos evangélicos e tal, e os cristãos começaram, que durante tantos séculos influenciaram a cultura, né, as artes, os negócios, eles foram se retirando, e essa influência foi cada vez diminuindo mais, né? E realmente a gente se questionar, tem algum impacto na sociedade? Será que os cristãos estão vivendo como cristãos no mundo? Ou eles só estão vivendo como cristãos na igreja, dia de domingo, e aí depois durante a semana o sangue de Jesus é como não tivesse feito nenhuma diferença nas nossas vidas, né? Então não, a gente pode fazer arte, fazer música, mas de uma maneira cristã, né? Sem ir contra os princípios que na palavra, afinal somos novas criaturas e tudo mais. Isso vai para os negócios e por aí vai, né? Então realmente, como o Rodrigo trabalhou aqui, é interessante essa questão, né? E aí, gente, perguntas de vocês? Quais são as dúvidas de vocês sobre esse tema? Me impressiona muito a questão dos dois ladrões, um ao lado, cada um ao lado de Jesus na cruz, e me impressiona aquele tempo, e fico pensando, na eternidade, Deus tinha todo o poder para já saber aquilo, porque nós temos que confessar publicamente que aceitamos a Cristo, né? Mas ali não havia uma proposta, um pedido, você aceita Jesus, esse Jesus que está morrendo ali, que está sendo crucificado? Não houve essa pergunta. E um disse que eles deviam, mas Jesus não. O outro não aceitou isso. Então eu vejo que o tempo de Deus não é o nosso, nós estamos aqui num sopro, a gente parece que é muito, né? Mas veja, naquele momento Jesus disse, confessou que Jesus não podia nada. Lembra-te de mim quando eu trago o teu reino. Então, para mim, essa presciência de Deus, não sei se posso dizer assim, né? Mas esse conhecimento de quem aceitaria ou não, pode estar inclusive no último sopro de vida. Se eu não estou enganado, quem comentando esse texto foi o A.W. O A.W. comentando esse texto, ele diz o seguinte: quem vai esmiuçar essa história dos ladrões na cruz é Lucas, né? É Lucas que vai esmiuçar. Os outros evangelistas passam por cima, só diz que há dois ladrões lá, dois malfeitores, né? Não é um ladrão qualquer, o ladrão de padaria vai crucificado, só quem é crucificado é quem atenta contra o império. Então é alguém que faz uma desordem muito grande no Império Romano. E aqueles dois ali, segundo os outros evangelistas, estavam lá, maldizendo Jesus juntos. O A.W. comenta que, de alguma forma, algo na mente de um deles mudou. E se esse algo mudou entre a blasfêmia para o pedido de redenção, é que de fato havia algo certo na vida daquele camarada que o fez mudar de ideia. Talvez o pensamento romântico do Marcelo é que a primeira gota de sangue de Jesus derramou, e talvez tenha mudado o coração dele, quem sabe. Mas literalmente o sangue de Jesus foi derramado por ele, né? E eles estavam sangrando lado a lado. Mas ali era o sangue de três malfeitores aos olhos do Império Romano, só que um deles era o verdadeiro César, era o verdadeiro rei do universo, morrendo literalmente por ele. Literalmente por ele. Ele fala alguma coisa, eu esqueci, então estou tranquilo. Mais comentários de vocês, Verônica? Como aplicar o princípio da expiação limitada no dia de hoje? Ou como falar sobre para as pessoas nos dias de hoje sobre esse assunto? Qual que é a aplicação prática na atualidade da doutrina da redenção particular? Primeiro tem uma aplicação pessoal, né? Que é, como a gente falou lá na introdução, ela vai diretamente relacionada com o que a gente chama de perseverança dos santos, né? Então Deus vai nos preservar até o fim. A gente não perde a salvação, mas pelo contrário, a gente está sempre em processo de santificação. E
para nós é um conforto saber, né? Quando nós refletimos sobre a obra de Cristo, sobre a pessoa e a obra de Cristo, para nós traz um conforto, uma segurança muito grande, saber que de fato, como ele diz lá na cruz, está consumado, né? Então, por causa da obra de Cristo, porque ela é aplicada aos eleitos de maneira plenamente eficaz, nós temos acesso direto ao Pai. Naquele momento o véu rasgou, né? Então a gente tem essa certeza, porque não é só uma possibilidade, né? Como para os arminianos, né? Aqueles por quem Jesus morreu têm a certeza e a segurança da salvação. Então, de ordem pessoal, tem essa primeira aplicação, né? Então, diante disso, como a gente vive, né? Acho que a sua preocupação também é essa, né? Como aplicar no dia a dia? Oi? Como falar sobre isso? Você se refere a evangelismo, por exemplo? Então, aí entra naquela questão, né, Rodrigo, que a gente estava conversando antes, né? Da oferta do evangelho. Então, uma pergunta aí, polêmica, eu vou fazer para o Rodrigo e ele vai responder. Eu estou sendo. Se Jesus, Rodrigo, eu vou fazer teu papel aqui, tá? Se Jesus morreu, se Jesus morreu só pelos eleitos, eu não estou sendo desonesto quando eu estou evangelizando? Não, nós vemos nas Escrituras que, apesar da expiação ser definida para esse grupo de eleitos, né, mas a oferta do Evangelho, essa sim é universal, é para todas as pessoas. Isso é bem, aí eu vou aí trabalhar na pergunta da Verônica, da questão mais de evangelismo, né? Isso também é reconfortante para nós, que vai anunciar o Evangelho. E lembre-se, quando eu estou falando de anunciar o Evangelho, não estou falando só dos pregadores formais, não, aqueles que pegam, seja na igreja, seja vai na praça, estão pregando, tá? Não, quando a gente vai falar do Evangelho, seja para os nossos amigos, seja de modo informal, formal, o que for, é bem confortante para nós, traz uma segurança para nós em pregar o Evangelho, em anunciar o Evangelho, saber que Deus tem pessoas específicas salvas, né, no número desses eleitos, de todos os povos, raças, tribos e nações. Vou dar só um exemplo. Quando eu estava lá em São Paulo estudando, estava trabalhando numa igreja que fazia um trabalho com o pessoal de condição de rua, né? Viciados em bebidas, em drogas e tudo mais. Era um trabalho muito difícil, um trabalho evangelístico muito difícil. Os dados era que 15 anos de trabalho não teve nenhuma conversão, nenhuma transformação. Para quem não crê na expiação limitada, isso é pior ainda, porque vai jogar toda a responsabilidade em mim. Imagine, a igreja me chama, eu estava como seminarista na época, Rodrigo, você vai fazer o trabalho com eles. Se eu tenho esse entendimento, eu acho que a questão deles serem salvos ou não vai depender do meu desempenho. Eu preciso fazer alguma coisa, poxa, cara, tantos anos e ninguém se converteu, não, eu preciso fazer alguma coisa. Só que se eu precisar fazer alguma coisa, não me traz garantia nenhuma de que alguém vai ser salvo. Só que o que me trouxe garantia nesse momento, pode ter pessoas aqui que estão no número desses eleitos, eu não sei. E a minha tarefa não é converter ninguém, porque isso é o papel do Espírito Santo. A minha tarefa é ser fiel ao Senhor. E aí, acho que o Marcelo falou, né, a senhora ele falou da hora da morte, né, lá naquele momento final. Eu não sei, quando eu anuncio o Evangelho, a mensagem foi dada. Agora, a aplicação daquela mensagem, que é só o Espírito Santo que faz, que é abrir os olhos espirituais, que quebrar o coração de pedra e dar um coração novo,
pode acontecer a qualquer momento, não exatamente na hora que eu estou pregando. Meu papel é explicar e você tem que entender o Evangelho. Uma vez que você entendeu, aí não é comigo mais. Quem vai fazer você crer. Só para terminar, vou dar um exemplo real do que aconteceu comigo. Tinha um senhor lá que ele ia, já contei algumas vezes essa história, ele já ia, se não me engano, 8 anos nesse trabalho. Chegava lá alcoolizado, fedendo a bebida alcoólica, às vezes não estava sóbrio, fora de si e tal, me atrapalhava, queria pegar o microfone e falar e tal. E aí eu sempre contava uma historinha para eles, eu falava assim: vai esperar para crer em Cristo só semana que vem, se não der tempo. Aí eu falei: vocês estão no controle disso? Vocês acreditam que vai ter semana que vem? Você me garante que vai estar aqui domingo que vem? E eu não garanto que eu vou estar domingo que vem aqui não estou no controle desse negócio. Eu posso sair ali na rua e ser atropelado. Quantas pessoas saíram para trabalhar e nunca mais voltaram? Pega os dados. É muita gente no mundo, muita gente. Vai me garantir que vai estar domingo que vem aqui? Eu não garanto. Mas eu garanto uma coisa: que se o carro me pegar ali, eu vou estar com Cristo. Eu tenho certeza disso. Então vai deixar para quem em Cristo só semana que vem, porque eu não criei agora. Eu sempre falava isso para eles, Ficava todo domingo batendo nessa tecla. Aí esse senhor, ele meio que, de tanto ouvir, quando eu falava assim: vai deixar para quem em Cristo só domingo que vem? Aí ele: não, o carro pode me pegar, não sei o que e tal. Ele falava com ele mesmo, assim, sentado. De repente, 3 semanas ele some. Ele não era de faltar nenhum domingo. Há 8 anos ele ia assíduo lá. Aconteceu alguma coisa e tal. O pessoal da igreja que morava na região, eu morava mais distante, foram atrás para saber e descobriram que ele tinha morrido por causa de cirrose, um problema muito comum quem é alcoólatra. E aí eu fiquei me perguntando: será que lá, na hora da morte dele, ele não lembrou do que eu falei? E creu em Cristo? Talvez ele está no número dos eleitos. Eu só vou descobrir isso quando a obra de Cristo ser totalmente concluída. Isso é o papel de ser fiel ao Evangelho, na pregação do Evangelho que você fez. Os resultados são do Senhor. Então quer dizer, Rodrigo, que quando a gente prega, o Espírito Santo, através da pregação, aplica a obra de Cristo somente aos eleitos, certo? Então, eu não posso, quando eu estou pregando, pregar o Evangelho, então não é eu virar para uma pessoa e dizer: Jesus morreu por você. Está me testando, tá vendo? Não, é uma verdade. Isso daqui não é maratona bíblica, não. Não, porque se Jesus só morreu pelos eleitos, gente, quando você está evangelizando, você sabe quem é eleito? Não. Então você vai falar: Jesus morreu por você? Não vai falar. Você não sabe se a pessoa é eleita ou não, mas vai falar: Jesus morreu por você. Então, como é que acontece? Como o Rodrigo falou, a gente não está enganando ninguém. A sinceridade da oferta não está em provisionar salvação para todo mundo, que a gente sabe que não é bem por aí. A sinceridade, quando nós pregamos o Evangelho, está na condição da oferta. Você já viu propaganda? Tem uma oferta aqui, mas tem uma condição, Então, por exemplo, é o dia da carne, vai ter o dia da promoção da carne, mas é quarta-feira. Então qual é a condição? Você vai na quarta porque a carne está lá. Então quando a gente prega o Evangelho, a gente é sincero nas condições. Qual é a condição? Se arrependa e creia. Então a gente precisa falar tudo, Tem que dar uma notícia: somos pecadores, precisamos da graça, precisamos de misericórdia, precisamos crer no Senhor Jesus. Marcelo, Zé, acho que tem uma... Recebe a boa notícia numa seita, ele está condenado. Exatamente. Então a gente não prega só o salmo, a gente também Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, tá certíssimo, tá, Rosa? Mas deixa eu fazer uma ressalva que a gente às vezes coloca na cabeça que isso é algo bem pontual. Então vamos lá, você está aqui uma situação, a gente anuncia o Evangelho e a pessoa rejeita.
Então, aquela pessoa está na morte, né? Se ela cresce, ela passou para a vida. Só que ela pode ter rejeitado naquela hora. E aí a gente tem que continuar. Lembra? A história que eu contei é de uma pessoa que há 8 anos rejeitava. Não quer dizer que a pessoa e tal, mas a gente não pode desistir de pregar o Evangelho. Enquanto a vida é esperança, né? Não tem um ditado assim. Não, é só essa ressalva para a gente não desistir facilmente das pessoas. E aí colocar isso no sentido assim: não, fiz minha parte não é ser fiel, minha parte não é anunciar o Evangelho, falei para fulano, não, isso daqui não é uma disputa para a gente ver para quantas pessoas a gente vai falar. Eu ganhei com o Rafael porque eu falei para 200 pessoas nesse mês, ele falou só para 50. Não é assim. Às vezes você pode ficar para 1 ou 2 pessoas. E vamos para a experiência real. Quantas mães oram às vezes por seus filhos para eles se converterem, e às vezes só depois de anos de muita oração, de muito falar, e o filho se converte? A mais dramática de todas foi Mônica e Agostinho, né? Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, orou, e uma hora Deus atendeu a oração. E daí talvez o maior teólogo da história da igreja. Então, Deus tem os seus, Deus tem os seus. Irmãos, quanto a isso, a intercessão, por exemplo, né, que é uma grávida do Agostinho, então, para mim está assim, olha, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus da vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo, olha, para mim, Só para repetir a pergunta aqui no microfone. Qual é a passagem, irmão? Tiago? João? 1 João 5. A pergunta foi a seguinte: há um texto, 1 João 5, que diz: quando você vê o seu irmão pecando, você vai lá e adverte ele, a não ser que seja um pecado de morte. Aí você não adverte ele. E a pergunta, deixa eu ver se a gente entendeu bem aqui, foi: quando é que a gente sabe que é um pecado de morte ou não? Essa foi a pergunta. Na verdade a gente não vai saber, né? O pecado, qual pecado? Tem a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Em última análise, qual o pecado ali? Tem a ver com a incredulidade, né, Rodrigo? É atribuir a Satanás a obra do Espírito, que o Espírito realizou através do Senhor Jesus, atribuir a Satanás, naquele contexto, né, da blasfêmia contra o Espírito Santo, que em última análise é o pecado da incredulidade, que tem a ver com o que a irmã ali atrás estava comentando, né? Então, a pessoa que persistir na sua incredulidade até o fim e não se arrepender, ela não vai ser salva, né? Então acho que talvez a gente possa entender um pouco por aí. Mas a intercessão é antes do fim. Sim, não, orar pelas pessoas, sim. Eu acho que especialmente no contexto da carta de João, ele está trabalhando ali com os camaradas que perverteram o Evangelho completamente, estão anunciando algo completamente contrário do que ele andou com Jesus e viu tudo aquilo. Então eu acho que ele está escrevendo aquilo ali com uma pontadinha de raiva também. Ainda esse apóstolo do amor, ele tem uma pontadinha de raiva quanto esses camaradas que perverteram o Evangelho. E talvez aplicando, a gente também possa atribuir isso, não aos irmãos arminianos, mas aqueles que oferecem a graça barata, porque Jesus morreu por todo mundo, não importa nada, você vai ser salvo. Talvez esses que pervertam o Evangelho a ponto de negar arrependimento, negar a necessidade de arrependimento, talvez esses sejam os que estão pervertendo o Evangelho, estão no pecado de morte ali, que no contexto da carta de João parece ser o de negar completamente a obra de Cristo. Faz sentido isso? Faz, só que, vamos lá, eu vou trazer um outro olhar aqui a partir do verso 18, porque o verso 18 fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo,
e o maligno não pode tocar nele. Então, me parece aqui que o que está sendo dito no versículo anterior está sendo dito no contexto de alguém que tem uma vida que não é compatível com a vida de alguém que nasceu novamente. Tanto que ele fala assim: sabemos que aquele que nasce de Deus não vive pecando. Então é como se alguém que está no seio da igreja, com uma vida totalmente devassa de pecado, e se acha irmão, e se acha dizendo que nasceu de novo e tal. Eu acho que a orientação de João aqui não interceda mais por ele. Não que a gente não deva interceder, mas no sentido, Paulo fala isso, né? Eu entreguei fulano a Satanás para que ele seja salvo. Então, deixa ele, porque não vale a pena. É aquele caso daquela pessoa que você foi atrás, você vai, e vê que a pessoa não quer nada, você não vai ficar insistindo, né? Empregando forças, não que você vai desistir da pessoa, mas naquele momento a pessoa abertamente não quer, né? E você não vai forçar ela nada, né? No sentido de você vai pegar, não deixa ela. Então eu acho que é nesse sentido, né? De você não ficar batendo palma para doido, né? Digamos assim, não. Jogar pérola aos porcos. Isso, Jesus fala. Acho que é por aí também, né? Porque há passagem na Escritura em que, por causa da rejeição reiterada, né, ao Evangelho, então se a gente pensar que é difícil, qual seria o pecado da morte? Acho que tem a ver com isso, né? Com essa rejeição mesmo reiterada, repetida ao Evangelho. E tem passagens, o Rodrigo citou aquela passagem de Paulo, e se a gente pensar no próprio contexto de Mateus 18, a partir do verso 15, que é aquela passagem que a gente usa como base para o processo de disciplina eclesiástica, né? Então começa: se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, você é o teu irmão, né? Aí se ele se arrepender, você vê o teu irmão. Aí se ele não se arrepender, aí então insiste, como o pastor Rodrigo falou, insiste. Leva lá uma ou duas testemunhas, conversa com o seu irmão. Se você o convenceu, você ganhou o seu irmão. Se não, insiste de novo. Leva perante a igreja. Se o seu irmão se arrependeu, você ganhou. Se ele não se arrependeu, faz o quê? Trata como gentil publicano, né? Então acho que é mais ou menos por aí, irmão. Aí realmente a pessoa já mostrou que ela está rejeitando, né? E Jesus comia com gentil publicano, né? Então, tratar como se não fosse irmão, mas querendo. E é interessante também, porque, desculpa te interromper, Marcelo, outra passagem que tem um pouco essa ideia, né? Lembra aquele ato de sacudir o pó das sandálias, das vestes? Tem a ver com não ser recebido numa, né? Por exemplo, nos contextos em que isso aparece, é quando Jesus comissiona os 12 para a sua primeira missão, né? A gente vê lá, por exemplo, em Marcos capítulo 6, esse registro, né? Jesus dá a eles autoridade para expelir demônios, para pregar e tal. E aí ele fala: a cidade que recebeu vocês fiquem ali naquele local, né, onde vocês vão se hospedar, ter hospedagem até sair. Mas o local que os rejeitar, vocês sacudem a poeira, né, sacudam a poeira das sandálias. O quê? Isso é um símbolo de um julgamento de Deus, de um juízo de Deus que viria sobre a cidade que os rejeitou, né? Então, tem um pouco disso também. Eu tenho uma última pergunta, e aí, pelo horário, a gente pode encaminhar para a nossa conclusão e as considerações finais. A pergunta é a seguinte, sobre os textos difíceis, né? Tem alguns textos difíceis, mas que, assim, se você ler no contexto, você consegue aplicar muito bem a doutrina. Paulo, quando tem em 2 Timóteo, ele vai escrever que recomenda que faça orações por todas as pessoas, porque Deus quer salvar a todos. Mas aí, logo anteriormente, Paulo está citando vários tipos de pessoas: escravos, livres, magistrados, autoridades. Então a aplicação lógica é que Deus quer salvar todos os tipos de pessoas. Não retém a evangelização de grupos específicos do que você acha que devem ser salvos, porque Deus está a fim de salvar desde o escravo, como o Onésimo, uma das cartas que ele escreveu, ao senhor de escravos, como Filemão. Porque vocês são certos, né? Você troca os dois. Mas eu acho que é isso.
Filemão para quem escreve. Filemão é senhor de escravos e Onésimo é um escravo. Ele quer salvar tanto as autoridades romanas, né, Paulo cansou de pregar para elas, quanto pregar para a ralé da sociedade. Então, me parece que esse texto não é tão difícil assim, se você ler como um todo. Outros textos que dizem que Deus quer salvar todos, esse todo está sempre qualificado. Mas tem um texto que é muito difícil para mim, também está na primeira carta de João. Os primeiros versos do capítulo 2. Como vocês estão abertos, você deve para ver isso aí também. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas pelos de todo o mundo. Nesse texto, não me parece que esse mundo está qualificado. Quem que é esse mundo que João está falando? Porque, a princípio, o texto dá a entender, não somente os nossos, o meu, do que a gente está falando aqui, mas no mundo inteiro. Mas isso parece essa interpretação está de desacordo com toda a teologia bíblica que a gente está construindo aqui até agora. Então, quem é esse mundo que João está falando? Quem é esse todo mundo que João está falando? E como esse texto consegue se harmonizar com essa carta de João? Eu acho que aqui, né, tem algumas possibilidades. Uma delas, a que eu entendo que é mais coerente com o todo da mensagem da Escritura, é entender a questão da universalidade, certo? Então, é realmente o mundo no sentido que são os eleitos espalhados pelo mundo, né? E aí a gente conseguiria harmonizar olhando por esse lado da universalidade. Se eu não me engano, é esse texto que tem algumas possibilidades que o pastor Boyce coloca no livro, né? Não sei se você chegou a ver, eu acho que era esse. Mas eu acho que a que faz mais sentido, né, dentro do contexto todo das Escrituras é essa, né? Porque João está escrevendo ali para um público específico, né? Então ele está se incluindo junto com junto com a sua audiência. Ele fala, mas não só os nossos, mas pelos do mundo, mas acho que o mundo é no sentido disso, dos crentes que há no mundo, né? Eu também concordo que João está escrevendo por uma comunidade específica, né? Lá no final do primeiro século. E eu acho que quando ele fala aqui que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, aí está falando daquelas pessoas para quem ele estava escrevendo, e não somente dos nossos, mas também do mundo inteiro, ou seja, dos outros crentes em outras partes que não iriam receber essa carta, né? Que talvez estariam espalhados por lugares longínquos, que talvez essa carta naquele momento ali não chegaria a princípio, né? Visto que a carta ela circulava e tal, ele demorava um tempo. Então acho que ele está querendo dizer assim, não serve só para a gente. E lembra que vai fazer mais sentido agora o que eu vou falar. João está combatendo uma heresia aqui chamada gnosticismo. Gnosticismo é uma heresia aqui nessa época que eles queriam que um grupo seleto de pessoas tinha uma iluminação específica e tinha um acesso privilegiado a Deus, né? Quando o gnosticismo entrava dentro da igreja, falava que algumas pessoas tinham sido privilegiadas com um conhecimento específico e só essas pessoas tinham acesso a esse conhecimento que nenhuma das pessoas daquele contexto da igreja tinha. Então acho que João estava querendo combater também isso, falando assim, não é só vocês não achem que vocês é esse grupo privilegiado, não. Todos os outros irmãos, né, todos aqueles que creram em Jesus Cristo, também receberam essa redenção, essa propiciação pelos pecados. É isso aí. Esse mundo aí, se você tiver o grego aí na cabeça também me ajude, mas esse mundo aí no grego é cosmos também, assim como o mundo citado lá em abrindo nomes aí, mas você citou o texto de João 17 que dizia rogo por eles que não pelo mundo. Esse mundo também é cosmos,
É a mesma palavra? Provavelmente. Mas aí tem duas questões, né? A primeira é isso que você colocou, né? Que sempre que tem essas passagens difíceis, a gente tem que entender mesmo dentro do contexto. Não pode ter contradição na Escritura, né? A gente precisa estudar com cuidado, com humildade diante da palavra para tentar chegar a um entendimento. Então, de fato, nessa primeira epístola de João, né? Os gnósticos ou os protognósticos, né? Rodrigo, dependendo da linha de quem estiver estudando, que é aquele início daquele movimento, né? Então, realmente, a ideia é essa que o Rodrigo colocou. Ó, não são só os iluminados, certo? Tem pessoas além deles, certo? Que vão também ser alcançadas pela obra de Cristo, né? Então, acho que é por aí. Essa é a definição lá do Sínodo de Dort, que foi quando surgiu, quando essa doutrina foi sistematizada de uma forma mais clara. Né? É exatamente essa definição que está lá. Perfeito, irmão. É isso aí mesmo. Eu me lembro que quando eu cheguei na IPB, tínhamos 16 anos, tal, vindo da Assembleia de Deus, aí encantado, né, pelo mundo da reforma, mas, sei lá, ainda com os pés atrás em alguns temas, né? Esse era um deles. Esse batismo infantil. O batismo infantil, como acho que a maioria, alguns a gente sabe na dúvida, né? Mas esse foi um dos temas que eu tive dúvida, perguntando ao pastor que me recebeu da IPB, pastor Paulo Navarro, de Rocha Miranda, ele deu a seguinte ilustração que para mim ficou assim, matou a charada. Como se tivesse um portão celeste, e quando você chegasse perto dele, tinha um outdoor assim, bem grande. Venham a mim, venham todos que têm sede. Isaías lá. Venham a mim todos os cansados, todos os sobrecarregados, eu os aliviarei. É para todo mundo. Aí tu passa, né? Eu fui. Aí você olha para trás e está assim. Ninguém vem a mim, senão o Pai que me enviou não trouxer. Então o convite é para todo mundo. Vem. Mas só vai quem, de forma eficaz, foi remido pelo sangue do Cordeiro, que não derramou nenhuma ml de seu sangue em vão. E eu acho particularmente reconfortante saber que cada espinho que feriu, cada ml de seu sangue, cada chibatada que ele levou, não foi em vão, tinha um público específico, tinha um público eficaz. E saber que eu estava incluído nisso, que eu estava nos seus pensamentos, é algo absolutamente reconfortante, maravilhoso, que torna o amor de Deus por mim não uma possibilidade, mas algo completamente concreto e físico. Isso é muito legal. Então, para a gente encerrar, uma palavra final, e nessa palavra final, como a gente já falou sobre isso, mas não custa ressaltar, fale também em como essa doutrina pode ser aplicada na missão. Né? Como nós que estamos em missão no mundo, estamos no mundo em missão, como é que a gente pode aplicar nessa palavra final de vocês? Como é que a gente pode aplicar essa doutrina na missão? Para não se tornar só conhecimento morto. Como é que a gente transforma essa doutrina em vida? Em compartilhar a mensagem? Então, de tudo que foi falado aqui, eu acho que ficou bem claro que nós temos não um Salvador potencial, mas um Salvador real. Então, eu acho que para aplicar na missão, primeiro a gente tem que aplicar em nós mesmos. Então, a gente de fato caminha com um Salvador que é real, um Salvador que de fato nos lavou, que nos salvou, que o sangue dele, como a gente falou, foi suficiente para pagar os meus pecados, que é suficiente para pagar o pecado de outro eleito, de que ele já determinou. Então, quando a gente vai anunciar o Evangelho, a gente pode ter isso em mente, que a gente está oferecendo um Salvador que de fato salva, que não pode salvar, mas que de fato salva. E se aquela pessoa com quem a gente está conversando e anunciando o Evangelho, que a gente não sabe, pode ser um eleito dele, e se for, ele vai salvar. Então, anunciar o Evangelho para nós
não, como o apóstolo Paulo fala, o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, a gente pode ter certeza que haverá, sim, resultados nessa obra de anunciar o Evangelho. Então, eu acho que isso é fantástico. Eu acho que isso me motiva a falar de Jesus, desse Salvador que me salvou e que vai salvar outras pessoas. É só eu falar. Tem uma frase do C.S. Lewis que diz assim: há apenas dois tipos de pessoas no final das contas, aquelas que dizem a Deus seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz no final seja feita a tua vontade. É isso aí. O que dizer, né, depois, né, disso tudo aqui, né? Eu acho, meus irmãos, que mais uma vez é uma daquelas doutrinas que também nos humilha, né? Nos lembra que, como dizem alguns pastores, eu não lembro, não vou saber de quem é essa frase, mas a única coisa que a gente contribui para a nossa salvação é pecado, certo? É tudo obra do Senhor Jesus, né? A gente não contribui com nada. No máximo o pecado que faz essa salvação necessária, certo? Faz a salvação necessária. Então, nos leva a amar mais esse Deus, né? Já que é uma salvação que é completa, que a obra de Cristo é aplicada em nossas vidas de maneira eficaz, e a gente não precisa viver com medo, né? Achando que vai perder. Não, foi o suficiente, né? E é o sangue precioso, né? Como a Bíblia fala lá no livro de Efésios, o sangue do Senhor Jesus. Então, assim, nos lembra disso, nos leva a glorificar Deus, a nos alegrarmos nele, a nós adorarmos ao nosso Salvador. E para missões, né, eu acho que também uma lembrança de que, embora nós tenhamos o privilégio de fazermos parte dessa obra de pregar o Evangelho, eu não precisaria, né? Mas Ele quis que fosse assim, Ele nos deu esse privilégio. Nós fazemos isso sabendo que, como o pastor Rodrigo aqui colocou, não vai depender, em última análise, né, das nossas estratégias mirabolantes, certo? Com a simplicidade prega. E aqueles que crerem, de fato, eles serão salvos, né? Porque, novamente, é a obra do Senhor Jesus. Rafael, Rodrigo, obrigado, foi ótimo. Aos presentes aqui, a quem está na gravação também, obrigado. Obrigado pela colaboração de vocês, pela atenção de vocês. E eu não sei quando vai ser, se vocês já têm data, mas a próxima doutrina é graça irresistível. Que é outra também polêmica, eu acho que não tanto quanto essa. Essa é mais, mas aí fiquem atentos aí para a próxima roda de conversa. Beleza? Deixa eu só fazer acho que você falou, mas deixa eu ser mais assertivo. Eu acho necessário, quando tem essa discussão que tem dois lados, né? E eu acho que eu vejo muita confusão, né? Mas não é porque os nossos irmãos arminianos creem que nessa questão da expiação, né, que é ilimitada e tal, e que a gente discorda deles, que a gente não vai considerar eles os nossos irmãos, tá? Vamos lembrar disso. A gente não está aqui para ofender ninguém, né, no sentido de pessoalmente. Então, não sai por aí guerreando, não sai por aí. Brigar, né, gente? Por favor. Não sai por aí, não, minha posição que é a certa e tal, não. Se ele também depositou a fé dele, a confiança dele em Jesus Cristo, ele é seu irmão. Ainda que teologicamente nesse ponto a gente discorde. Então, trate ele como seu irmão, com respeito, com amor, com carinho. Se surgir esse tipo de conversa, tenha cuidado ao abordar o assunto, né? Procure mostrar pela Bíblia, eu acho que aqui nos deu várias ferramentas, né? Como a gente pode abordar esse assunto na história da redenção, textos específicos, exemplos práticos. Então, use essas coisas com cuidado, com carinho, com amor, porque
Deus não nos chamou para ficar assim em guerra. Todos fazemos parte de um único corpo, que é o corpo de Jesus, esse Salvador que nós estamos falando aqui. É só essa advertência, porque é muito comum as pessoas se excederem nesse meio, né? Justamente quando a gente está tratando de coisas controversas, as pessoas se exaltarem um pouco, né? Então não tome esse caminho, não é o caminho que Cristo quer. E ainda que pareça óbvio, por experiência própria, o óbvio precisa ser dito. É isso aí. Então, um exemplo histórico que nunca é ruim de dar George Whitefield, grande calvinista, e John Wesley, os irmãos Wesley, fundadores do metodismo, talvez a maior denominação arminiana posicionalmente no Brasil e no mundo, eram grandes amigos. Né? Então, nada de ficar na patatinha calvinista só para ter amigo, dá para ter amigo fora dos arraiais calvinistas. E para finalizar, acho que indicação de literatura de nós três aqui, né? As Doutrinas da Graça, Resgatando o Verdadeiro Evangelho, de editora Ano Domini. A editora Ano Domini acabou. Hoje eles estão pela Vida Nova. Pela Vida Nova? Não sei se com o selo da SHED, mas é a Vida Nova agora. A edição que eu tenho aqui é Ano Domini, já acabou essa. Sim. Já devem, eu acredito, já lançado, né? Do James Boyce, com o Philip Ricken. Não mudou nem a capa. Livrão. Tá aqui, ó. Livraço. Indicação. Os 2 primeiros capítulos dele tratando da história dessas doutrinas, são espetaculares. E o Sínodo de Dort. Sim. Certo? O Sínodo de Dort, leitura obrigatória para essa questão. Tem PDF na internet. Os cânones são disponibilizados gratuitamente, claro, né, no público e tudo. E se quiser um livro que fala da história, o nome do livro é Crise nas Igrejas Reformadas, né, Rodrigo? A gente teve que ler um seminário, parte dele. Eu posso indicar uma outra literatura além dessa, né, que talvez não sei se é mais acessível, se essa for difícil. É um livro chamado Calvinismo, as Antigas Doutrinas da Graça, que não vai abordar só esse ponto, mas todos os pontos, que era um pastor que já faleceu, mas era um pastor presbiteriano brasileiro, que é o Paulo Anglada, reverendo Paulo Anglada, que é um livro muito bom também. Ele traz todos os textos, ele traz a história, ele trabalha com as confissões, né, a confissão de fé de Westminster, trabalha com Dort, com todos os documentos oficiais, e é um livro que também muito me abençoou. E se você conseguir encontrar, tem para Kindle, eu não sei qual, acho que na Amazon também faz. E quem quiser mesmo, né? E a fundo tem aquele, né, Rodrigo? Isso aí se você quiser ser especialista. Só em inspiração limitada, o nome é Do Céu Cristo Veio Buscar, né? Editora Fiel. Cristo Veio Buscar. Editora Fiel. Jonathan Gibson, se não me engano, da Editora Fiel, é um calhamaço bem grande que só trata desse assunto na história, na Bíblia, na teologia. Vão ter todas as controvérsias, todas as discussões, todos os textos. É bem mais difícil, tá? Mas se você não quiser, não comece por esse, não é a nossa indicação, porque ele é bem profundo. Para quem quer estudar, tem esse também. E se quiser estudar outros temas, o Rodrigo acabou de publicar um livro chamado Biblioteca Teológica. Ainda não publiquei, não, está em fase final, mas eu vou publicar um livro chamado Bibliografia Teológica, na qual tem as grandes áreas da teologia, que são 4, né? Teologia exegética, teologia histórica, teologia sistemática e teologia pastoral. E dentro dessas áreas eu vou indicar livros para cada tópico. Por exemplo, o Antigo Testamento, o que eu preciso ler para o Antigo Testamento, quais obras eu posso ler, teologia pastoral, aconselhamento bíblico, ansiedade, o que eu posso ler para eu lidar biblicamente com ansiedade, depressão, medo, comida, tem um tópico lá sobre comida, tecnologia, deve ser sobre comida. bem amplo, né? Então, quando eu lançar, eu aviso, e meu objetivo, né, e Deus ainda não demoveu isso do meu coração, é distribuir gratuitamente.